TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e toda a região. E nós estamos hoje com um convidado muito interessante, que é o professor Rômulo Gutierrez, que é docente de ensino superior há 13 anos e diretor na empresa RG Treinamentos Empresariais, que a gente vai falar dessa empresa também. E hoje a gente vai falar de um assunto que interessa muito aos professores e também aos pais, que é a motivação do professor para com os seus alunos. Muito obrigado pela presença aqui no programa TV Simpro. Legal, professor Cláudio, eu agradeço aí a presença, o pessoal da Simpro Mogi. É sempre um prazer estar aqui com vocês, contribuindo. E o assunto, como você mesmo mencionou, é de extrema importância, né, tanto para os colegas docentes que estão nos assistindo, diretores, coordenadores, para os alunos também que porventura estejam nos assistindo, que é a questão da motivação em sala de aula. Qual o papel do professor nessa motivação aos alunos? Eu vejo assim, se nós pararmos um pouquinho para refletir, lá nos nossos professores quando nós éramos crianças, né? A gente Tem professores que na nossa vida ou trajetória estudantil, tem professores que apenas passaram e nós não recordamos nem o nome, né? Tem professores que nos marcaram negativamente, a gente recorda o nome até com um certo rancor, e já tem professores que a gente... Traz no coração. Exatamente, essa é a palavra, Cláudio. A gente guarda no coração. E normalmente estes são os professores motivadores, porque eles transcendem, na minha opinião, a questão do conteúdo técnico somente dado para o aluno. Não é? Ele passa a ser um formador, não só na questão técnica, seja um professor de matemática, de português, seja um professor de ensino superior, ele passa da questão técnica e ele também vai motivar o aluno a ser um indivíduo melhor, um cidadão melhor, uma pessoa mais responsável, um filho melhor. E esses professores são realmente aqueles que nos marcam enquanto alunos. E eu, enquanto docente, falando com os docentes aí que estão nos assistindo, eu penso que esse é o grande desafio. O grande desafio é ser motivador. Nos explica o conceito dessa motivação aos alunos. Então, olha, se a gente olhar a palavra motivação, simplesmente a palavra motivação, o significado mais comum é o motivo que gera ação. Sim. Ou seja, como eu enxergo, quais os motivos, se eu enxergar, o que é um professor motivado? Então, ele tem que ter uma noção muito completa do porquê ele está exercendo a sua função. A nossa profissão, ela vai além de uma profissão, porque nós formamos todas as profissões. Todas as profissões são formadas pela nossa profissão. Então, antes de ser somente uma profissão onde existe uma relação comercial de alguém que vende a sua mão de obra e a sua hora para uma empresa, a gente, na verdade, trabalha com a formação do ser humano. Então, quando é que eu vou enxergar a minha verdadeira motivação? Quando eu vejo o professorado além de uma profissão. Eu começo a vê-lo muito mais como a profissão, mas é um sacerdócio que exige dedicação, amor, né? Pode parecer clichê, mas se você relembrar os grandes professores que você teve, Cláudio, com certeza você vai ver que esses professores traziam este amor durante o dia a dia das suas aulas, dos seus conteúdos. E esse amor, ele se aprende ou é algo inato da pessoa? Então, essa é uma questão bem complexa, né? Mas eu acredito que, isso é uma crença minha, tá? Eu acredito que 70% é nato, ou seja, a gente tem que amar realmente aquilo que faz, né? Se eu for compartilhar aqui uma breve experiência, eu tive o meu despertar docente numa ação social. A empresa que eu trabalhava na Cor Hotels, que é uma empresa de hotelaria internacional, e eles tinham um projeto chamado Academia Cor, onde se davam aulas de hotelaria técnica para pessoas das comunidades ao entorno, comunidades pobres. E eu resolvi participar desse projeto e ensinar um pouco de auditoria hoteleira. E ali foi o meu despertar. Eu falei, como é bom e como é gostoso ensinar, compartilhar e principalmente aprender, porque o professor aprende muito. Sem dúvida. E aí me deu esse despertar, e aí surgiu, no meu caso, em particular, este amor à profissão, ao exercer professor. Então eu entendo que 70% é uma questão íntima, uma questão intrínseca, e os outros 30% é a convivência, né? É o gostar do ambiente, é o gostar da sala de aula, e tudo isso vai motivando o professor a desenvolver bem o seu papel. Quais os fatores importantes
para motivar os professores nas suas atividades? Bom, aí são vários fatores, né, professor Cláudio? Assim, nós temos muitos bons professores, eu vejo atualmente, que têm uma qualidade técnica excelente, uma formação excelente. Entretanto, alguns percalços que vão acontecendo no meio do caminho, meio que vai esfriando este amor professor, entendeu? Esta atuação docente que vai além de uma profissão. Essa atuação docente que vai mais para o lado do amor, ou seja, você gostar e amar aquilo que está fazendo. Dentre esses fatores que esfriam este amor, eu poderia colocar, eu vou citar dois que eu julgo bem importante. Primeiro, a forma como o professor é tratado pela sua empresa, seja ele o professor de uma rede estadual, seja ele o professor de uma escola particular, de uma universidade, a forma como o professor é tratado. Então, eu vejo assim que quando o professor, não que seja maltratado ou que ele tenha que ser mimado, não é essa a questão, né? Mas assim, questão de respeito, condição de trabalho, estrutura física para trabalho. Então são fatores preponderantes que quando acontecem, o professor, ele tende a amar mais a sua profissão. Já quando não acontece, aí realmente esse amor começa a esfriar. E o segundo fator, só para corroborar, como eu mencionei, é o próprio relacionamento com os alunos, né? Eu vejo que o professor, ele também ele deve ser um grande comunicador e saber se relacionar com as pessoas. E as pessoas são indivíduos, indivíduo vem de individual, é muito particular, né? Então entra a questão da tolerância, da paciência, do respeito, né? Então, Principalmente respeito. Principalmente. Ainda mais, né, se você pensar, né, Cláudio, nos dias atuais, não que o respeito antes era algo subvalorizado, não é a questão, mas hoje nós lidamos com contingências muito maiores do que o professor da década de 70. Não estou dizendo que dar aula hoje é mais difícil do que na década de 70, não é isso que eu estou dizendo, mas nós temos um aluno muito mais informado, um aluno que está sempre antenado, ele tem a informação na palma da mão dele, mesmo antes de você mencionar. Então existem fatores assim, um conglomerado de fatores que dificultam de alguma maneira a atuação do professor atual. Muito interessante. E você que tem alguma pergunta para fazer ao professor Rômulo sobre motivação em sala de aula, entre em contato conosco aqui no Simpro, na rua Carmela Dutra 147, no Jardim Esplanada, ou então pelo telefone 11 4799 7066, ou então mande um e-mail simpromogi@uol.com.br, sendo que Simpro é com N de norma, e o site daqui simpromogi.org.br. A gente volta em instantes. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E estamos de volta aqui com a TV Simpro, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região. E o nosso convidado especialíssimo hoje é o professor Rômulo, falando de motivação em sala de aula, motivação aos alunos. Muito interessante esse tópico que a gente está abordando aqui. Agora, eu gostaria de saber como a instituição de ensino pode auxiliar na motivação dos professores, puxando como gancho o que você falou no bloco anterior.
Legal. Eu acho que a instituição, ela tem um papel fundamental, Cláudio. Ela tem um papel preponderante. Então vai desde questões básicas, como salário, os benefícios que o professor deve receber enquanto funcionário, respeito e integridade às leis trabalhistas. Sim. Eu, por exemplo, graças a Deus, trabalho em instituições, eu sou professor da Universidade de Mogi das Cruzes, da UMC, sou professor do Centro Paula Souza, FATEC, que é do Estado, que são instituições que realmente primam e buscam que a empresa esteja quite em dia com as questões trabalhistas e funcionais de todo o corpo docente. Mas a gente sabe que esta não é a realidade de todas as escolas, não é? Então, esses fatores determinam também a motivação do professor em sala de aula. Porque se a gente parar para analisar, e você que está me ouvindo, fazer uma análise enquanto professor, como é que a gente vai entrar em sala de aula, de repente, com o nosso salário atrasado? Ou com a nossa situação trabalhista, né, instável? Ou você falou da instabilidade, eu pensei até na questão de atribuição de aula. Então vai virar o meu semestre, eu não sei o que vai acontecer direito comigo. Então assim, tudo isso gera o quê? Instabilidade. E o ser humano, seja professor ou qualquer outra profissão, quando ele está instável, é muito provável que ele erre mais. Quais os fringe benefits você acha ideal para que a universidade oferte ao professor? Olha, dentre assim, a carteira de principais benefícios aí que a instituição deve oferecer, na minha opinião, alguns básicos, que é um salário equivalente ao mercado onde se atua, né? É muito importante. A gente, por exemplo, na minha área, enquanto professor de ensino superior, eu tenho notícias de instituições de ensino superior que estão trabalhando aí com hora-aula, sei lá, coisa de 50%, 60% a menos do que o mercado pratica. Então isso é uma coisa terrível, né? Muito complicado. A própria capacitação dos professores, ou seja, a instituição ela cria benefícios, ela pode gerar benefícios para capacitar, melhorar, investir nos seus professores. Por exemplo, a Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu trabalho, ela incentiva que nós venhamos a fazer mestrado e doutorado, ela subsidia isso para os seus funcionários. Outro fator importante, que são benefícios também que contemplam, benefícios que vão além, de repente, que envolvam até os familiares, um convênio médico, um plano odontológico, um plano de uma colônia de férias. Tudo isso melhora o desenvolvimento e a motivação do professor em sala de aula. Vai dar uma seguridade de vida, né? É uma seguridade de vida, sem dúvida. Mesmo porque para o professor atuar bem, né, e nós somos professores, a cabeça tem que estar boa, a cabeça tem que estar legal. Senão, realmente, mesmo que haja amor, aí aquela coisa começa a ficar um enfado, um cansaço, e isso provavelmente vai perpassar para o aluno em sala de aula. Então a instituição, só para eu fechar aqui, ela tem um papel importantíssimo na motivação do seu professor, que é o principal recurso humano dentro de qualquer instituição de ensino. Continuando no mesmo tema, em que medida a estrutura de ensino da instituição de ensino, ela é capaz de motivar ou desmotivar não só os professores, mas os alunos também? Essa é uma questão, porque eu vejo, já que eu falei que a nossa profissão, além de ser, sim, um trabalho, uma profissão que exige comercial, porque você vai receber por aquilo, mas ela é uma profissão diferente, porque envolve uma questão muito sentimental e muito forte, mas isso é uma troca. Então, quando eu, enquanto professor, entro numa sala de aula e a minha sala de aula é fria, descompromissada, os meus alunos estão olhando o tempo todo no relógio, cansados, é difícil se manter motivado, alegre, bem, afim. E muitas vezes, dentro dessa pergunta inteligente que você fez, Cláudio, o aluno acaba desmotivando ou desanimando porque a própria estrutura que a instituição dá para ele não é a melhor. E ele percebe isso. Quando eu falo estrutura, não é só estrutura física, não. Sim. Estrutura curricular, por exemplo. E quando o currículo escolar, ele não corrobora as necessidades de formação daquele aluno. E ele percebe. Antes ele não percebia, mas hoje ele percebe porque ele é um aluno antenado.
ligado no que está acontecendo ao seu redor. Através de 2 ou 3 cliques ele sabe tudo o que está acontecendo. E ele sabe o quanto a escola, a universidade está contribuindo com a formação como cidadão e profissional dele. E quando ele nota que, de repente, uma matéria é meio perdida ou meio solta ali, ele começa a se desanimar. Desmotivar. Exatamente. A gente volta já já, logo após o nosso intervalo. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Daí a gente continuando nesse papo de motivar o professor a motivar o aluno, eu acho interessante. Agora, o que faz a diferença para os professores se motivarem e melhorarem a sua atuação em sala de aula? Legal. Aí eu vejo assim, Cláudio, vai para o viés também do próprio preparo técnico que o professor tem. Então a gente não pode se esquecer que o modelo, por exemplo, de ensino superior, que é o modelo de ensino que eu trabalho, instituído no Brasil, é o modelo chamado francês napoleônico. E esse modelo preconizava o quê? Quem é bom na sua profissão, o melhor é o que vai saber ensinar melhor. Não necessariamente. Não necessariamente. Então aí entra uma questão fundamental que é a capacitação docente no que se refere à didática do professor. A forma de transmissão. A forma de transmissão. Quantas vezes, é claro que a gente nunca entra em questões com o aluno, até por uma questão ética, mas quantas vezes a gente não ouve ali em corredor os alunos falando: professor tal é muito bom, mas sabe para ele. Não sabe passar. Isso Aí, se vê muito no universo universitário, no nicho universitário. Exatamente. Se vê muito professor assim, com uma capacidade infinda, mas com uma condição de transmitir os seus ensinamentos assim nula. Exatamente. E aí eu vejo assim, o professor, ele tem que criar tanto o professor universitário, quanto o professor de ensino médio, o professor de ensino fundamental. Ele tem que criar múltiplas formas de aprender. Então, quando o aluno só aprende com o professor falando, ele não vai aprender. Ele precisa aprender com o professor falando, ele precisa aprender com seus colegas de equipe, ele precisa aprender sozinho, ele precisa, ou o professor tem que associar as tecnologias atuais dentro do seu conteúdo. Então, esse conglomerado de possibilidades e esses jogos didáticos que o professor tem que fazer justamente para motivar o seu aluno à sua disciplina. Porque estudar a sua disciplina vai ser um grande barato para ele. Porque ele vê formas diferentes, ele interage de formas diferentes. Essa empatia que o professor cria com o aluno, existem algumas formas ou fórmulas do professor ele adquirir isso, esse conhecimento para saber utilizar isso na empatia com os alunos? Claro. Eu vejo duas maneiras, né? A primeira é a escola da vida, ou a escola da sala de aula. Como é gostoso parar do intervalo, tomar aquele café e conversar com um colega. É maravilhoso porque você aprende muito com ele. Sem dúvida. Essa vivência, ou eu estou aplicando uma dinâmica, eu estou aplicando uma técnica, está dando muito certo e tal, ou não, então a gente aprende. E uma segunda forma são os próprios cursos de didática. Diversas instituições públicas ou privadas oferecem bons cursos de didática, tanto para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior, para que eu melhore os meus instrumentos em sala de aula. Eu tive, Cláudio, o privilégio de ter tido aula com o professor Marcos Tarcísio Mazeto. E o professor Mazeto, ele treina e ensina professores a serem professores, ou seja, ele trabalha questões de didática em sala de aula, né? Então eu lembro que no tempo que eu fiquei com ele, foi no Senac, em São Paulo, dos 2 anos de curso, era um curso de pós em docência para o ensino superior. Durante um ano, ele passou para nós e nos ensinou e nos fez praticar 32 formas diferentes de dar aula.
para ensino superior. É claro que eu não aplico as 32, mas que eu aplico umas 12, umas 15. Dependendo, inclusive, do seu feeling quanto à tua audiência. Exatamente, a sinergia dos alunos. Exato. Né? Tem de repente uma equipe de alunos que você vai ter que usar métodos um pouco mais ortodoxos, tradicionais. Outros você consegue trabalhar com métodos mais empreendedores e diferentes, vai depender muito do perfil, do curso, da turma, mas é importante que o professor ele tenha esses recursos, porque às vezes o professor até quer, mas ele não tem os recursos. E a forma de desenvolver, respondendo a sua pergunta, são duas. Primeiro, é a escola da vida, a escola do professor, e segundo, que a gente nunca pode negligenciar, é a capacitação. Eu vejo que muitos professores, às vezes, acabam vendo o tema capacitação docente ou capacitação em técnicas de ensino como algo, enfim, irrelevante. E não é extremamente relevante. Vamos falar um bocadinho da RG. Aí é curiosidade minha. Sim. RG Treinamentos Empresariais. Sim. Explica pra gente. Então, a RG Treinamentos é uma empresa que já tem 10 anos de atuação. E nós trabalhamos com treinamentos e palestras, principalmente com foco empresarial. Né? Então, os nossos carros-chefe são treinamentos para lideranças, treinamentos para atendimento ao cliente e treinamentos na área comercial. Então, a gente tem um grupo de professores e treinadores que fazem palestras de 1 hora, 1h30, ou treinamentos de 8, 10, 12, 14, 40 horas, com uma atuação nacional. Né? Então, por exemplo, Mogi região a gente trabalha, né? Mas hoje, por exemplo, a gente tem aí previsto agora para o mês de setembro, nós vamos para Betim, nós vamos para Anápolis, em Goiás, nós vamos para Bauru, São Paulo e também Araraquara. Né? Então é uma empresa que trabalha com desenvolvimento de competências sob a forma de treinamento, mas voltado para empresas, que é o conceito de educação empresarial. Como é que a pessoa, que o nosso espectador, conseguiria entrar em contato com a RG? Com a RG Treinamentos? Então a gente tem duas formas de contato hoje. Nós temos o nosso telefone fixo, que é o 11 2312 2406. Tem o WhatsApp também, que é o 963696197. E o site, que é o www.gruporgtreinamentos.com.br. Muito interessante o nosso bate-papo. Pena que dentro do tempo da televisão, a exiguidade do tempo é massificante. Exatamente. Mas eu gostaria de tê-lo mais vezes aqui para a gente continuar a discorrer sobre essa forma de atuação e essa interação aluno-professor e principalmente professor-aluno. E se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, entre em contato conosco aqui no Simpro, no Sindicato dos Professores, na Rua Carmela Dutra 147. Ou então, mande um e-mail para cá, simpromogi@uol.com.br, e o site daqui, simpromogi.org.br. Semana que vem. Até mais.